E se eu te dissesse que a paz que você tanto procura não está no mundo lá fora? E se tudo aquilo que tira o seu sono não fosse o verdadeiro problema? Existe um ensinamento antigo, vivido por filósofos e revelado por Cristo, que pode transformar completamente a forma como você encara a dor, a perda e a própria vida. Mas poucas pessoas estão prontas para ouvir isso. A verdade é que nós passamos a vida inteira tentando controlar tudo. Controlar o futuro, as pessoas, as situações. E quando algo sai do nosso controle, nós sofremos. Ansiedade, medo, frustração. Mas Cristo, há mais de 2000 anos, já nos alertava: não vos inquieteis com o amanhã, porque o amanhã não nos pertence. E se a verdadeira liberdade não estivesse em controlar tudo, mas em aprender a soltar? Tudo começou com um homem que perdeu tudo. Seu nome era Zenão. Ele era um comerciante, rico, até que um dia um naufrágio levou embora toda a sua fortuna. Imagine isso: tudo o que você construiu desaparece em um instante. Mas em vez de se destruir, Zenão fez algo diferente. Ele buscou sentido. E foi em meio à perda que ele encontrou a filosofia. Assim como muitos homens na Bíblia que perderam tudo para encontrar algo maior. Foi ali, no fundo da dor, que nasceu uma das ideias mais poderosas da história. Os estoicos ensinavam algo simples, mas profundamente transformador. Existem coisas que você pode controlar e coisas que você não pode. Você pode controlar seus pensamentos, suas atitudes, suas escolhas. Mas não pode controlar o que os outros fazem, o que acontece no mundo ou o que o destino traz. E ainda assim, nós insistimos em sofrer por aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Cristo disse: seja feita a tua vontade. Isso não é fraqueza. Isso é entrega, é confiança. Se isso está fazendo sentido para você, se inscreva agora, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar sua forma de viver. Porque quando você entende isso, algo dentro de você começa a silenciar. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força não estava no mundo exterior, mas no caráter. Eles viviam por 4 virtudes: sabedoria para entender a vida, justiça para agir corretamente, coragem para enfrentar a dor e moderação para não se perder nos excessos. Cristo ensinava exatamente isso: amar o próximo, agir com verdade, permanecer firme mesmo na dor. Mas havia algo ainda mais difícil: controlar não o mundo, mas a si mesmo. Os estoicos chamavam isso de apatheia. Não significa ser frio. Significa não ser dominado. É sentir sem se perder. É permanecer firme mesmo quando tudo desaba. E ninguém demonstrou isso melhor do que Cristo. Diante da dor, da traição, da cruz, ele permaneceu em paz. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma mensagem salva uma vida. Com o tempo, essa filosofia chegou a Roma. Um ex-escravo chamado Epicteto ensinava a liberdade interior. Sêneca aconselhava imperadores e Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo, escrevia sozinho reflexões sobre como ser melhor. Mesmo tendo tudo, ele ainda lutava contra si mesmo.
Porque a maior batalha nunca foi contra o mundo, mas dentro de nós. Os estoicos não temiam a morte. Eles a aceitavam. Sabiam que a vida era apenas um empréstimo e que desperdiçamos tempo demais com coisas que não importam. Cristo ensinava sobre a vida eterna, sobre não se apegar ao mundo, mas cuidar da alma. Talvez a paz que você procura não esteja nas circunstâncias, mas na forma como você as enfrenta. O estoicismo nos ensina a aceitar. Cristo nos ensina a confiar. E, juntos, eles nos mostram um caminho. Um caminho de paz, mesmo em meio ao caos. Se essa mensagem tocou você, se inscreva no canal. E me diga nos comentários, qual dessas ideias mais falou com você? Se a fé move montanhas, por que você ainda acorda com aquele peso no peito? Não estou falando de uma fraqueza passageira. Estou falando daquele aperto que aparece às 3 da manhã sem avisar. Daquela preocupação que você já entregou a Deus 100 vezes e que volta na manhã seguinte como se nunca tivesse saído. E então vem algo pior do que a ansiedade em si, a culpa. A sensação de que sua fé não é suficiente, de que algo em você está quebrado. Preciso te dizer algo antes de continuar. Esse pensamento é uma mentira, e ela está te fazendo sofrer em dobro. A ansiedade, em sua origem, é um mecanismo de sobrevivência. Durante milênios, a mente humana evoluiu para detectar perigo e antecipar o pior, porque isso mantinha as pessoas vivas. O problema é que esse sistema não foi atualizado. Seu cérebro não distingue entre um predador na savana e uma conta que vence semana que vem. Para o seu sistema nervoso, os dois ativam o mesmo alarme. Ter fé não desativa esse mecanismo. Isso não significa que a fé não funciona. Significa que ela opera em uma camada diferente. E quando entendemos isso, paramos de nos culpar por sentir o que sentimos. Epicteto, filósofo que viveu como escravo, disse algo quase cirúrgico. Os homens não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que formam sobre as coisas. Não é o problema que te paralisa, é o que você acredita sobre ele. Paulo de Tarso, escrevendo de dentro de uma prisão, disse o mesmo com outras palavras. Transformai-vos pela renovação da mente, não das circunstâncias, da mente. 2 homens, 2 séculos, a mesma descoberta. A batalha pela paz começa dentro de você. A ansiedade não é sua inimiga. Ela é uma mensageira, desajeitada, barulhenta, mas uma mensageira. E mensageiras ignoradas gritam mais alto. Marco Aurélio, que governou o maior império do mundo, escreveu: Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. A ansiedade nasce quando tentamos controlar o que está além do nosso alcance, quando colocamos nossa paz nas mãos de resultados que não controlamos, de pessoas que não podemos mudar, de futuros que ainda não existem. Jesus perguntou algo que deveria ser mais repetido. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? A preocupação não adiciona, ela subtrai. A pergunta que liberta é simples. O que, nessa situação, está no meu controle? E o que não está? No que está, haja. No que não está, solte. Não porque você é fraco, porque segurar o que não pode ser segurado não é força, é ilusão. Existe uma ideia que circula em muitas comunidades de fé. Se você tem fé de verdade, não sente medo. Preciso dizer com clareza: isso é uma mentira que faz pessoas sofrerem em silêncio por décadas. O salmista gritou: Por que estás abatida, ó minha alma? Não é voz de alguém sem fé, é voz de alguém honesto diante de Deus. E no Getsêmani, Jesus disse estar angustiado até a morte. Se o Filho de Deus experimentou angústia, que direito temos de dizer que a fé nos torna imunes a ela?
Fé real não é anestesia emocional. É o que te mantém de pé quando tudo em você quer desabar. Paulo disse que havia aprendido a estar contente em qualquer estado, não recebido como dom instantâneo, aprendido, com o tempo, pela prática. O que você está vivendo agora não é sinal de que você falhou. É parte do aprendizado. 3 práticas simples, poderosas quando mantidas. Primeira, quando a ansiedade aparecer, pause e faça 2 colunas mentais, o que está no meu controle e o que não está. Haja no primeiro, entregue o segundo. Essa entrega, para quem tem fé, chama-se oração. Para quem está aprendendo, chama-se aceitação. As 2 funcionam. Segunda, a ansiedade mora no futuro. Quando a espiral começar, pergunte: neste momento, agora, estou bem? Na maioria das vezes, a resposta é sim. E se este momento é suportável, você pode atravessá-lo. O amanhã, você atravessa quando ele chegar. Terceira, antes de dormir, reflita. O que posso soltar hoje? O que fiz com o que estava ao meu alcance? E por que coisa, mesmo pequena, sou grato? A gratidão deliberada não apaga os problemas. Ela recalibra o foco. E foco é tudo. Pense em 2 pessoas na mesma tempestade. A primeira tenta parar o vento, grita para as ondas, se esgota e a tempestade continua igual. A segunda ajusta as velas e mantém o rumo. Não porque a tempestade passou, porque aprendeu algo essencial. Você não controla a tempestade. Você controla o que faz dentro dela. A ansiedade que você sente não é prova de que sua fé falhou. Pode ser o convite para construir uma base interior que não dependa das circunstâncias estarem a seu favor. Leve consigo uma pergunta: o que hoje está no meu controle? E que eu ainda não fiz? Comece por aí, com clareza. Existe um ponto de partida para uma vida bem vivida, e ele não começa fora, mas dentro. O temor do Senhor não é medo, é alinhamento. É reconhecer que existe uma ordem maior e escolher caminhar com ela. A partir disso, tudo muda. Você para de confiar apenas na sua própria visão limitada e aprende a entregar o controle. E, curiosamente, é aí que começa a clareza. Porque quem tenta carregar tudo sozinho se perde. Quem confia encontra direção. Mas sabedoria não é abstrata. Ela aparece no detalhe, na forma como você responde quando é provocado, na escolha entre reagir ou respirar, na capacidade de reduzir um conflito com uma resposta branda, enquanto outros insistem em ampliá-lo. E aqui está um padrão que governa tudo. Aquilo que você alimenta, cresce. Por isso, proteger o coração não é exagero, é estratégia. Suas emoções, seus desejos, suas referências, tudo isso está moldando silenciosamente o seu destino. Ignorar isso é viver no automático. Controlar isso é viver com intenção. Você também percebe que sabedoria tem um preço: disciplina. O diligente prospera não por acaso, mas por repetição. Pequenas escolhas feitas todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Enquanto isso, a preguiça é sutil. Ela não destrói de imediato. Ela desgasta, enfraquece, atrasa, até que o preço se torna inevitável. Outro ponto que muitos subestimam: ambiente. Quem você ouve, quem você admira, com quem você convive, tudo isso influencia suas decisões. Andar com sábios acelera seu crescimento. Andar com pessoas sem direção te faz normalizar a falta de direção. E então vem algo ainda mais profundo: caráter. Um bom nome vale mais do que ganhos rápidos, porque dinheiro pode chegar rápido e ir mais rápido ainda. Mas caráter é construção lenta, e quando sólido, sustenta tudo o resto. Ao longo do caminho, você começa a identificar sinais de risco. O orgulho, por exemplo, quase nunca se apresenta como problema. Ele se disfarça de confiança, de autossuficiência. Mas, por trás disso, existe um padrão: quedas silenciosas
começam onde a humildade termina. Já a humildade funciona de forma oposta. No começo, ela parece invisível, mas com o tempo se transforma em respeito, confiança e honra. Existe também um tipo de força que o mundo raramente valoriza: o domínio próprio. Controlar impulsos, segurar palavras, escolher não reagir. Isso exige mais poder do que qualquer demonstração externa de força. Quem domina a si mesmo não se torna refém de circunstâncias. E isso nos leva a algo essencial: palavras. O que você diz molda o ambiente ao seu redor. Palavras podem aliviar dores ou aprofundar feridas. Podem construir pontes ou erguer muros. E mais do que isso, elas moldam quem você se torna. Por isso, os sábios não falam rápido. Eles filtram, pensam, ajustam. Porque entendem que falar menos com mais intenção gera mais impacto do que falar muito sem direção. Outro ponto silencioso, mas destrutivo: comparação. A inveja não grita, ela corrói. Aos poucos, tira sua paz, distorce sua visão e faz você desprezar o que já tem. Já o contentamento não significa estagnação. Significa estabilidade emocional para crescer sem se perder. Relacionamentos também revelam muito sobre sabedoria. Um amigo fiel não aparece em abundância. Ele é construído com lealdade, tempo e verdade. E dentro de casa, isso se intensifica. A sabedoria constrói ambientes seguros. A impulsividade destrói sem aviso. E existe algo que não pode ser maquiado: intenções. Você pode ajustar discursos, esconder falhas, controlar aparências, mas motivações profundas sempre são expostas, se não para os outros, para Deus. E viver com essa consciência muda decisões pequenas e grandes. Com o tempo, você aprende algo libertador. Nem toda opinião merece resposta. Evitar discussões inúteis não é evitar confronto, é escolher batalhas. É entender que energia é limitada e desperdiçá-la com o que não agrega é um custo alto demais. E então, quase sem perceber, sua postura muda. Você se torna mais seletivo, mais estratégico, menos reativo. Começa a viver com mais intenção e menos impulso. A paciência entra onde antes existia pressa. A clareza substitui a confusão. E decisões deixam de ser emocionais para se tornarem conscientes. Até que você percebe algo importante: sabedoria não elimina problemas, mas muda completamente a forma como você passa por eles. E isso muda tudo, porque enquanto alguns vivem presos em ciclos, repetindo erros, reagindo igual, colhendo as mesmas consequências, outros começam a quebrar padrões. E não por sorte, mas por escolha. No fim, tudo volta ao início. O temor do Senhor não é apenas o começo da sabedoria, é o caminho inteiro. Ele sustenta quando falta força, direciona quando falta clareza, corrige quando há desvio. E, acima de tudo, traz algo que não pode ser fabricado: paz real. Agora a questão não é se esses princípios funcionam. A questão é: em quais deles você ainda está resistindo? Antes de qualquer coisa, não pule esse vídeo. Se você acordou hoje com a mente cansada, o coração pesado, isso aqui não é coincidência. Essa oração pode mudar o rumo do seu dia inteiro. Então já faz isso agora. Se inscreve no canal, porque aqui, todos os dias, você vai encontrar paz quando o mundo estiver em caos. Respira fundo, porque agora começa o seu momento com Deus. Pai, antes de qualquer plano, qualquer preocupação, qualquer pensamento, eu te coloco em primeiro lugar. A tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus. E hoje eu decido viver isso. Não é sobre correr atrás de tudo, é sobre confiar que quando o Senhor está na frente, tudo se alinha.
Senhor, organiza o que está bagunçado dentro de mim. Coloca ordem onde há confusão. Traz paz onde existe ansiedade. E se nesse momento sua mente já começou a fugir, volta aqui. Essa parte é para quebrar isso. Não sai agora, porque o próximo momento dessa oração é onde muita gente sente algo diferente. Pai, eu não quero andar sozinho hoje. Guia meus passos, mostra o caminho certo. Mesmo quando eu não entender, me ensina a confiar. Eu entrego minhas decisões, meus planos, meu dia inteiro nas tuas mãos. Se houver portas que não são para mim, fecha. Se houver caminhos errados, me impede. Mas se for da tua vontade, abre tudo. E se você quer mais momentos assim, já deixa seu like e se inscreve. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Pai, eu solto agora tudo aquilo que eu tentei controlar. Eu entrego minhas preocupações, minhas dores, minhas expectativas. Eu consagro esse dia ao Senhor. Cada palavra, cada atitude, cada decisão, seja feita a tua vontade. E mesmo que algo saia diferente do que eu espero, eu escolho confiar. Porque o Senhor sabe o que eu não sei, vê o que eu não vejo. Se você chegou até aqui, fica só mais um tuco, porque agora é a oração mais profunda. Senhor meu Deus, neste momento, em silêncio, eu me coloco na tua presença. Sonda meu coração, vê se há algo em mim que precisa ser transformado. Me perdoa pelos erros, pelos pensamentos, pelas atitudes. Me purifica, me fortalece. Coloca a tua proteção sobre mim hoje. Livra-me de todo mal, de todo perigo, de toda energia negativa. Guarda minha mente, guarda meu coração. Abençoa minha casa, minha família, meu trabalho. Que hoje eu viva algo diferente. Que hoje eu sinta a tua presença de forma real. E mesmo nos momentos difíceis, me lembra que o Senhor está comigo. Eu não estou sozinho. Eu nunca estive e nunca estarei. Porque o Senhor é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. E hoje eu descanso em ti. Amém. Se essa oração falou com você, se inscreve agora no canal, compartilha com alguém que precisa disso e comenta amém. Porque quando você declara, você fortalece sua fé. E lembra, seu dia não começa quando você acorda. Seu dia começa quando você se conecta com Deus. Agora, desacelere. Deixe o dia ficar para trás. E permita que este momento seja só seu, com Deus. Pai, eu me aproximo de Ti em silêncio. Não com palavras perfeitas, mas com um coração sincero. O Senhor conhece meus pensamentos, antes mesmo que eu os entenda. Sabe das minhas preocupações, dos pesos que carrego e das batalhas que ninguém vê. Senhor, acalma o que está agitado dentro de mim. Organiza o que está confuso. Silencia o que está me cansando. E traz paz onde hoje existe inquietação. Me ensina a soltar aquilo que eu tento controlar o tempo todo. Me ensina a confiar, mesmo quando eu não tenho todas as respostas. Pai, eu reconheço que nem tudo está sob o meu controle. E está tudo bem, porque o Senhor está. E nisso, eu posso descansar. Tira de mim a ansiedade pelo amanhã. E me ajuda a viver com presença, com consciência, com fé. Fortalece minha mente, para que eu não me perca em pensamentos negativos. Fortalece meu coração, para que eu não desista diante das dificuldades. E fortalece meu espírito, para que eu permaneça firme, mesmo nos dias difíceis. Senhor, me dá sabedoria para agir com calma
mesmo quando tudo ao redor parece urgente. Me dá equilíbrio para responder com serenidade e não com impulso. Me dá clareza para enxergar o que realmente importa. Hoje, eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que me preocupa. Cada problema, cada decisão, cada incerteza. Eu não vou carregar sozinho aquilo que posso confiar ao Senhor. Que a tua paz comece agora a preencher minha mente. Que ela desacelere meus pensamentos, relaxe meu corpo e traga descanso para minha alma. Que eu durma em paz, não porque tudo está resolvido, mas porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. E amanhã, quando eu acordar, me dê força, me dê direção e me dê coragem para continuar. Obrigado, Pai, porque mesmo em silêncio, o Senhor nunca me abandona. E mesmo quando eu não vejo, o Senhor continua trabalhando. Eu descanso em Ti, confio em Ti e entrego tudo a Ti. Amém.